Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Moreh Malachi Ben Israel. Estamos aqui na manhã desse que é o segundo dia da semana e hoje traremos a leitura e o comentário da segunda aliyá da Parashá que estamos iniciando, a Parashá Noar, segundo dia, segunda aliyá, Parashá Noar, Noé. Hoje estamos no dia 20 do mês de outubro do ano de 2025 e dia 28 do mês de Tishrei do ano de 5785. Eu quero aqui deixar o nosso Shalom, nosso Boker Tov, muito bom dia a todos que têm nos acompanhado diariamente, que rezam conosco, a todos que têm nos ajudado, né, a manter aí a nossa comunidade. Então, nós agradecemos a todos os mantenedores de nossa comunidade. Se você ainda não é um mantenedor, né, um associado, e você puder nos ajudar, nós também agradecemos. A você que queira nos ajudar, contribuir com a nossa sinagoga. Você poderá fazer a sua contribuição, o envio de sua contribuição, por meio do QR Code que aparece na tela, ou a chave Pix, que é anusimbrasilcristiuma@gmail.com. Então, hoje, dia 20 do mês de outubro, segundo dia da semana, segunda aliyá da Parashá Noar, que está no capítulo 7, do verso 1 até o passuque 16, leitura de nossa bendita Torá, deste ano 5786, primeiro ciclo de nossa bendita Torá. E eu quero também deixar aqui os nossos votos de parabéns, felicidades, Mazal Tov a você que hoje está completando mais um ano de vida. Parabéns, parabéns, felicidade, muitos anos de vida. Nós estamos aqui diretamente da cidade de Criciúma, sul do Brasil, com a transmissão, com os nossos serviços, com a nossa sinagoga Anusim Brasil. Se você deseja fazer parte do nosso grupo, se você deseja conhecer a nossa sinagoga, se você deseja fazer parte de nossa comunidade, tornar-se um membro de nossa comunidade, tudo isso é possível. É só uma questão de nós conversarmos e cada caso sempre é analisado, mas você pode aí mesmo na sua cidade fazer todo o processo, né, de techuvá, do seu retorno, né, ao povo de Israel e ao Deus de Israel. Então, vamos com a leitura da segunda aliyá Parashá Noar, livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 7, do verso 1 ao 16. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. E disse o Eterno a Noar: vem tu com toda a tua família à arca, pois a ti vi que era justo diante de mim nesta geração. De todo quadrúpede puro tomarás para ti 7 de cada macho e fêmea, e de todo quadrúpede que não for puro, 2, macho e fêmea, e também da ave dos céus 7 de cada macho e fêmea, para deixar viver somente sobre a face da terra. Porque depois de 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer toda a existência que fiz de sobre a face da terra.
E Noa fez Noa segundo tudo que lhe ordenou o Eterno. E Noa era da idade de 600 anos, e o dilúvio foi águas sobre a terra. E vieram Noa e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele para a arca por causa das águas do dilúvio. Do animal puro e do animal que não é puro, e da ave e de tudo que se arrasta sobre a terra, 2 de cada vieram a Noa a arca, macho e fêmea, segundo ordenou o Eterno a Noa. E foi aos 7 dias que as águas do dilúvio foram sobre a terra, do ano 600 da vida de Noa. No segundo mês, aos 17 dias do mês, neste dia romperam-se todas as fontes do abismo grande, e as janelas dos céus foram abertas, e foi a chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Neste mesmo dia vieram Noa, Shem, Ham, Jafté, filhos de Noa, e a mulher de Noa, e as 3 mulheres de seus filhos com eles à arca, ele e todo animal segundo sua espécie, e todo quadrúpede segundo sua espécie, e todo réptil que anda arrastado ou arrastando sobre a terra segundo sua espécie, e toda ave segundo sua espécie, e todo pássaro, e de tudo que voa, e vieram a Noé a arca, 2 de cada um, de toda criatura em que havia espírito de vida. E os que vieram, macho e fêmea, de toda criatura vieram, como Deus lhe havia ordenado, e o Eterno fechou para protegê-lo. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet v'chayolam atah b'torreinu, Baruch atah Adonai noten hatorá. Seguimos com a leitura da Parashá Noa, segunda Parashá das 54 parashotes que estamos estudando. Estamos iniciando, a leitura de nossa bendita Torá. Como falamos no Shabat, a oportunidade, que todos vão estar usufruindo de, ao longo de 3 anos, estudarmos todas as 54 porções de forma completa, Pegando do capítulo 1 de Bereshit, como fizemos ontem, no Shabat, pegamos o capítulo 1, verso 1 de Bereshit. Então, para finalizar toda a leitura, nós agora vamos levar o período de 3 anos, porque nós lemos na primeira Parashá, nós não lemos todos os capítulos e versículos da Torá, da Parashá. Então nós paramos, no próximo ano vamos seguir mais um pouco, e no 3º ano concluindo toda a leitura. E assim como falamos, sucessivamente com os demais livros da Torá, os demais livros dos 5 de nossa bendita Torá. Então nós estamos iniciando a leitura de nossa bendita Torá. Na primeira Parashá, conhecemos a história da criação. Como Deus criou todas as coisas, o homem, o animal, a natureza, os astros para iluminar a terra, tudo obra do Criador. Deus cria o homem
forma a mulher, uma companheira para o homem, uma ajudadora, e o homem é colocado no paraíso. Mas haviam leis que determinavam o que ele podia e o que ele não podia fazer. E não estava permitido a este homem que Deus havia criado de fazer uso da árvore do conhecimento e do mal, e tanto não podia comer da árvore que demonstrava ali também a espiritualidade. Então, eles podiam comer das espécies que existiam, das árvores que ali existiam, mas dessas duas árvores eles não podiam comer os seus frutos. E eles comeram, conforme vimos na leitura. Nossos pais desobedeceram ao Criador e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por isso foram expulsos do Jardim do Éden. E a leitura que nós encerramos no Shabbat, ela já estamos bem avante de onde nós paramos até a leitura que nós fizemos nesta aliá. Nesta aliá, nós já estamos entrando numa porção em que Noa, ele já é chamado por Deus para que ele construa uma arca, porque Deus estaria enviando sobre a face da terra um dilúvio e tirando a vida dos homens que estavam sobre a face da terra, também dos animais e de tudo que ele criou. Mas, como Deus, ele não estaria reconstruindo novamente, porque Deus não reconstrói. Deus, ele preserva. Então, foi que Deus determinou a Noa que ele construísse uma arca e as espécies, homens, animais, aves, animais quadrúpedes, répteis, com exceção, claro, os peixes, esses seres vivos seriam preservados. E, por isso, o Eterno ordena a Noa que ele construa essa arca, porque essas vidas seriam preservadas dentro da arca. Então, nós vimos aqui que quando Deus, o Eterno, fala a Noa para que ele tomasse dos animais puros, 2 casais, e dos animais não puros, ou melhor, dos animais impuros, 2 casais, e dos impuros, 2 casais, e dos animais puros, 7 casais. Vamos conferir aqui. Aqui a Torá fala: e vieram a Noa a arca, 2 de cada um de toda criatura em que havia espírito de vida. Então, animais puros e animais impuros entraram na arca, conforme o Eterno assim determinou. Então, Deus também preservou os animais impuros.
assim como preservou os animais puros, Deus preservou os animais impuros. E por que Deus preservou os animais impuros? Visto que eles não são para alimento do ser humano. Então, por que Deus preservou os animais impuros? Porque todos os animais, eles têm a sua função. Cada animal tem a sua função na terra. Nós temos falado do porco, que é um animal criado por Deus e que ele tem a sua função. E qual é a função desse animal? Ele é um lixeiro, né? Então, é um animal como uma ave que come restos mortais, uma ave de rapina, né? Então, como essas aves que consomem os cadáveres e fazem o processo de limpeza da terra, assim também o porco, ele também age como um lixeiro da terra. Então, esses animais também eram necessários, né, para o homem. E agora, os animais limpos, esses animais de rebanhos e os animais, as aves que a Torá permitem ao homem consumir, seriam então para alimento. E também como veio a servir como sacrifícios, né, oferecidos em gratidão a Deus e também para expiação dos pecados. Então, Deus preservou o homem, preservou os animais, tudo dentro de uma grande embarcação, de uma arca, como a Torá fala, e todos aqueles que não entraram na arca, né, pereceram. Homens, mulheres, crianças, né, pereceram, assim como todas as espécies de animais, répteis, eles pereceram no dilúvio. E o que lemos aqui é que houve uma data estabelecida. E então, a Torá diz que foi aos 7 dias que as águas do dilúvio foram e caíram sobre a terra. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, aos 14 dias do mês, neste dia romperam-se as fontes do abismo. Então, como nós falamos, né, no pôr do sol de quarta-feira, nós estaremos entrando no segundo mês do calendário judaico, que é o mês de Resvan. Então foi neste mês, no mês de Resvan, no dia 14 do mês aos 16 dias, dia 16 do mês de Resvan, do ano que ocorreu o dilúvio, é que romperam-se todas as fontes do abismo e houve o dilúvio sobre toda a terra. Então, havia uma data estabelecida por Deus. Sim, havia uma data que Deus realmente estabeleceu. Nós estamos vivendo um período de praticamente quase 6.000 anos da história da criação e também do dilúvio. E são mais de 2.000 anos em que nosso povo Israel aguarda a chegada do Mashiach, a vinda do Mashiach,
para que haja o restabelecimento do Olam Rabá, do reino vindouro. Então, este dia, ninguém sabe quando vai acontecer. Quando o Olam Rabá será estabelecido. Nenhum ser humano sabe. Deus não definiu na Torá data em relação à vinda do Mashiach. Assim como definiu, como a Torá nos apresenta, quando Deus fala a Noé para que ele construísse uma arca e, logicamente, após ela estar concluída, então viria este dilúvio. Então a Torá agora já nos mostra a data, o dia em que esse dilúvio ia acontecer. Então nós vivemos a nossa esperança do estabelecimento do reino, do Olam Rabá, do reino vindouro. Nós estamos aguardando este grande dia que não sabemos quando isso vai acontecer. Não temos uma data. Mas está muito próximo. Sim, é isso que nós falamos. Está muito próximo a vinda do Mashiach. Mas como nós podemos afirmar isso? Pelos acontecimentos, pelas coisas que estão acontecendo no Oriente Médio. O retorno do povo judeu em 1948, né? A questão climática dentro da própria arqueologia, tudo que está acontecendo dentro de Israel são cumprimento das profecias que marcam o início do Armagedon, do estabelecimento do reino. Então, tudo está acontecendo. É como se nós vivêssemos lá nos dias de Noé. Quando Noé começou a serrar as madeiras, a cortar as madeiras e fazer tábuas e preparar as tábuas e começar a construção dessa arca. Então, todo aquele processo de construção da arca, todo aquele processo foi o início do dilúvio. Então, quando começou o dilúvio? O dilúvio não começou exatamente no dia 16 do segundo mês, que romperam as fontes. Não foi nesse dia. O dilúvio, na verdade, ele começou quando Noé começou a cortar as árvores, preparar as tábuas e fazer aquela arca, que, segundo estabelecido por nossos sábios, dentro de uma contagem, isso durou cerca de 100 anos para a construção da arca. Então, o incrível é que ninguém alcançou a redenção, tendo ali a arca diante de seus olhos. Ninguém, com exceção aquelas 8 almas, Noé e sua família. O restante pereceram. Então, hoje, tantas coisas estão acontecendo, tantos sinais estão acontecendo, e o mais evidente da vinda do Mashiach é o retorno em 1948. Então, eu particularmente considero o retorno em 1948 como o início, quando Moshe começou a cortar Noé começou a cortar as primeiras tábuas para a fabricação dessa arca. Então, nós já estamos vivendo 77 anos, já se passaram. Quanto tempo ainda resta? Deus sabe. Deus sabe exatamente quando esse dia ele vai chegar. Então, cabe a nós, sabendo que o Armagedon trará a destruição dos elementos da terra, os homens
né? Haverá destruição, como nós lemos agora há pouco numa paraxá do livro do profeta Zacarias, que levarão-se são 7 meses, né? Só para sepultar os corpos que vão cair sobre a terra, depois que cessar o Armagedon, essa grande guerra. Só para sepultar corpos vai se levar 7 meses. Então, o fato é, tudo isso vai acontecer? Vai. Então nós temos a oportunidade, que estamos presenciando tudo isso, não podemos, digamos assim, num termo bem comum, né? Perder a nossa oportunidade de voltarmos para Deus, de nos reconciliarmos com o Eterno, voltarmos para o Deus de Israel, para o povo de Israel, porque a vida não termina com a morte. A vida vai muito além do que a morte, porque o que nos espera é aquilo que os nossos olhos ainda não viram e que nós ainda não contemplamos com esses olhos carnais, né? É o que Deus tem preparado para nós, e isso são promessas que vêm de nossa bendita Torá, naquilo que nós acreditamos, tá bom? Então, não deixe que a arca feche as portas. Não deixe, como as pessoas deixaram, fechar a porta, porque depois que as portas se fecharam, já não houve mais oportunidade. Que a gente possamos nós aproveitarmos essa oportunidade enquanto estamos com fôlego de vida. Tá bom? Grande abraço. Fique com Deus. Shalom, shalom. Um ótimo dia. Que Hashem os abençoe e vos guarde. Livre de todo mal e de todo perigo. Um ótimo dia a todos. Shalom lekulam. Boker tov. Bom dia. Shalom, shalom. Tchau, tchau.